Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a caricatura comparada, já trabalhando com os detalhes, já indo um pouco mais a fundo. Então já vou até avisar que provavelmente essa aula vai ser um pouquinho mais longa, então sossega, fica tranquilo aí, assiste com calma. Se você quiser também acompanhar tentando fazer a sua versão, também é válida, tá? Então eu peguei aqui duas fotos mais ou menos no mesmo ângulo, né? Nas duas aqui as fotos são batidas de frente, beleza? De dois rostos que, enfim, têm as suas diferenças, né? E aqui então o Ronaldinho Gaúcho e esse ator que eu esqueci o nome, vou chamar ele de Duende Verde. Beleza? Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai colocar, então, é a questão do shape, né? Eu, pelo menos, eu gosto de sempre começar pelo shape, e aí já apontando essas diferenças entre os shapes deles, né? Eu percebo que o shape do Ronaldinho Gaúcho é muito mais arredondado lá em cima e mais afinado aqui embaixo, né? O queixo dele se projeta um pouco mais pontudo aqui para baixo, principalmente por conta desse desnível que tem aqui, né? Então vem da massa do rosto bem protuberante, e aí ela recolhe um pouco e volta aqui pro queixo. Aí a mandíbula dele tá ali atrás, escondida, né? Não dá pra ver muito bem, até claro, pela iluminação e tudo mais. Mas a percepção que a gente tem é de uma coisa muito mais fina e comprida aqui, né? Então aqui eu vou colocar a parte de cima, aí as maçãs do rosto bem projetadas para fora. E aí, ali a parte do queixo um pouquinho mais pontudinho para baixo, tá? Dá até para colocar aqui uma indicação já um pouco mais suave da mandíbula, tá? Enquanto que no Duende Verde ali, ele tem o shape mais quadradão, né? Então eu percebo principalmente a parte de cima assim bem quadradona, embaixo também, né? Porque a mandíbula dele vem bem aberta aqui e daí ele fecha, só que ele fecha de uma forma que fica muito grande essa área aqui. Então você percebe que todo o shape dele é bem quadradão assim, ó. Então eu vou tentar enfatizar isso de uma forma bem marcada assim, né? Outra coisa, eu percebo também que as entradas aqui do rosto dele, ele tem bem forte também essa questão do ossinho aqui do lado, só que não é tão arredondado que nem do Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho, você percebe essas maçãs bem arredondadas. No caso dele, é uma parada mais seca, mais cortada, assim, ó, mais triangular. Tá? Então, eu vou fazer essa marcação. Aí eu volto ali para a mandíbula. E termino bem aberto ali embaixo, ó. Então, primeira grande mudança aqui no shape dos dois, pelo menos nas minhas percepções. Aqui a orelha dele não é tão grande assim. A do Ronaldinho é menor ainda, né? A dele bem pequenininha, então deixar só bem pequena ali atrás. O Ronaldinho Gaúcho tem a questão da abertura da cabeça dele aqui, ó. A entrada do cabelo dele deixa a testa dele bem arredondado lá em cima, né? Bem amplo assim. E o cabelo é mais arredondadinho aqui. Até porque ele tem o cabelo comprido ali atrás, né? Então essas são as primeiras impressões. E muita coisa ainda pode mudar, né? Então isso é só a marcação inicial, ainda dá pra... Não precisa ficar preso a isso, né? Às vezes vem uma percepção posterior que a gente consegue mudar. Então agora o T-shape, né? Eu vou já posicionar o T-shape, já lembrando, né, que você já consegue ver já de cara, você não precisa começar por esses aspectos. Tem coisas que às vezes te chamam muita atenção e você quer começar por essa coisa, tá? Então, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, eu já vejo, assim, que a boca dele chama muita atenção, né? O lábio é protuberante, os dentes são tortos e aparece muito da gengiva, né? Então ele sempre tem esse sorrisão largo. Então eu já estou imaginando que a boca dele vai ocupar um bom espaço aqui, ó. Eu vou até arcar um pouco mais ela, não vou deixar tão reta como está aqui. Eu vou forçar esse sorriso, até às vezes
levantando um pouco essas maçãs do rosto aqui, ó, para forçar esse sorriso dele mais lá para cima. E aí deixar o beição aqui embaixo caidão assim, ó, bem aberto, tá? Então só tô mais ou menos imaginando ali o que pode sair. Tá? Sendo que o dente dele vai começar aqui assim. Dá pra dar uma boa zoada com os dentes dele ainda, mas ainda segura aí. Só umas pequenas observações. E aí, a questão do nariz dele é bem largo também, tá? O que faz com que o olho dele pareça um pouco menor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o nariz dele com bastante presença aqui, nesse T-shape dele. Só que eu vou deixar os olhos um pouco menores, assim, ó. Com isso, eu acho que eu vou até reduzir um pouco aqui a questão da testa dele, ó. Porque eu reduzindo a testa dele, essa região aqui vai ganhar mais destaque. E é isso que eu quero, tá? Tá, então só vou posicionar aqui para ir já pro Duende Verde ali. Depois eu detalho melhor. Mas só para posicionar aqui e ver o que acontece. Beleza. Então, esse carinha aqui, ó, ele já tem esse formato bem cadavérico, né? Então, aqui toda essa região do T-shape aqui dos olhos, ele é bem retão, assim, ó. Eu vou tentar priorizar bastante esse shape mais reto. Então, deixar essa área, inclusive, mais escura, né? Quando for finalizar. Aqui, como eu vou entrar bastante, eu vou até imaginar mais ou menos a questão da boca dele também bem reta, tá? E o nariz, ele tem, é bem interessante, o nariz dele é bem torto, assim, bem esquisito, assim, né? Mas ele tem que ficar distante da boca. Eu percebo que ele tem uma distância aqui muito grande, ó. O Ronaldinho, ele tem uma distância bem curta, então o nariz fica mais coladinho aqui com a boca, tá? E esse ator aqui, ele tem o nariz mais curtinho, né? Ele fica mais próximo aos olhos e mais distante da boca. Até porque ele não tem lábio quase, né? Então é legal a gente tentar deixar essa distância aqui bem grande, tá? Pelo menos é o que eu vou tentar fazer aqui. Deixa eu tirar as notificações aqui. Beleza. Outra coisa, ó, então nas comparações, aqui a entrada do cabelo, né? A entrada do cabelo dele, vou fazer mais ou menos nessa região, porque eu quero deixar essa região bem retona, bem quadradona. Então ele tem os cabelinhos ali pra cima, mas o shape vou tentar deixar o mais reto possível. Então mesmo com os cabelinhos ali, eu não vou tentar perder esse shape aqui. Que ele me traz, ok? Até dá pra brincar um pouco essa coisa dele ser meio cadavérico. E puxar esses ossinhos aqui bem pra fora, ó. Acho que fica interessante. Então, aqui no nariz dele, ele é bem triangular, né? Então, vou puxar bastante esse shape mais triangular. E do Ronaldinho Gaúcho é mais arredondado, tá? Então, priorizar isso. A questão agora das laterais aqui, né? Do nariz, que vem, que encontra a parte do buço aqui do rosto e a bochecha, né? A do Ronaldinho Gaúcho não tem quase marcação, ele até tá sorrindo, só que isso não fica tão marcado, pelo menos nessa foto, né? Já no Duende Verde aqui fica marcado direto, né? Então isso aqui é uma característica bem forte dele, como ele tá com uma expressão séria e ainda assim a parada aparece com um risco ali bem forte, então é legal trazer isso de uma forma bem marcante também.
Ok. O que mais que a gente pode comparar? A questão dos olhos, eu já vou ver a parte bem certinho dos olhos, quero ver mais na questão da estrutura por enquanto. A gente já viu aqui a questão do rosto, esse aqui acho que dá para deixar um pouquinho mais para baixo. Apagar essa parte aqui, dar uma limpadinha. Aí. Beleza. Eu acho que já dá para fazer o olho de uma forma um pouquinho mais específica. O Ronaldinho Gaúcho ele tem as bolsinhas da olheira ali bem projetadas, né? Você consegue perceber bem a questão do olho dele saindo ali, né? Para fora. Enquanto o do Duende Verde não. Ele tem bastante olheira, mas não é saltada, tá? Então, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, a gente pode brincar com isso de deixar realmente mais saltado, assim, ó. O olho dele é bem inclinado para baixo, ele tem essa curva bem acentuada e é levemente inclinado para o centro. Então, eu vou trazer isso de uma forma um pouquinho mais visível. E aí ele tem bastante pálpebra, mesmo sorrindo. Muitas vezes quando a gente sorri, a gente acaba não aparecendo tanta pálpebra, né? No caso dele aparece bastante. Aqui como ele tá sorrindo, eu vou fechar um pouquinho mais o olho dele. E trazer essa marcação mais visível aqui, ó. Das olheirinhas. E aqui dá para também já marcar um pouquinho melhor a questão da sobrancelha. Bem afastada, né? Começa lá atrás, não começa tanto aqui no centro, ó. E abraça bastante o olho. Mesmo pequeno, ele vem e abraça o olho aqui, ó. Eu já vou posicionar aqui a íris também. Agora, já no Duende Verde aqui, ó, o olhar dele é bem fundo, é bem reto, assim, né? Bem seco, tá? Então aqui, ó, e pequeno, né? Também tem os olhos, parecem pequenos, assim. Tem essa questão da marcação bem forte aqui, né? Dessa pelanca aqui, ó, caindo sobre o nariz. E aí eu vou tentar deixar isso meio que guiar todo o posicionamento do olho, para deixar essa parte aqui bem reta e profunda. Até eu quero ver se eu consigo deixar ele mais reto do que realmente é. Então ele também tem pálpebras, só que aquela pálpebra um pouco mais reta e bem profunda. Não é tão arredondado que nem do Ronaldinho Gaúcho. E eu vou deixar o olho bem pequenininho aqui, ó, bem cortado no meio com relação à pálpebra, para ele ficar ainda mais com cara de estar encarando, assim, né? Uma cara de poucos amigos.
É, ficou muito pequeno esse olho aqui. Então não tem problema. Vamos lá e bora fazer de novo. Esse olho também eu percebo que ele é levemente mais aberto, assim, com um pouquinho assim de estrabismo. Então vou tentar puxar um pouquinho mais para lateral do que o outro. E ver se funciona, né? Aí questão também de rugas, né? Pelo menos nessa foto, o Ronaldinho Gaúcho não apresenta nada. Já ele tem bastante rugas. Ah, a questão da olheira, né? Eu não coloquei olheira aqui. Então vou dar uma marcada. Até porque a parada aqui vai ser mais no traço mesmo do que no sombreamento. Uma coisa que eu tô percebendo é que ele tá meio... essa sobrancelha que fez ele parecer um pouco triste. Então, na verdade, eu vou inclinar ela um pouco mais nesse sentido aqui, ó. Porque quando a gente faz a sobrancelha assim, né? A pessoa fica triste. Se deixa reto, a pessoa fica meio indiferente. E se deixa assim, a pessoa fica zangada, né? Então aqui, ele tá com uma cara meio de indiferente. Só que essas ruguinhas aqui vão ajudar a trazer um pouquinho dessa expressão mais séria. Ó, já deu uma modificada, né? Não gostei ainda desse olho aqui. Outra coisa que como é bem fundo aqui, ó, já vou jogar umas achuras aqui para dar uma escurecida. Ok, então esse formato do nariz dele, né, bem triangular, deixar bem geométrico, né, um pouquinho torto aqui na frente, ele abre um pouco. Levemente pontudo aqui na frente, ó. Ok? Ok, estamos chegando lá. Agora, Ronaldinho Gaúcho, né, o nariz bem aberto, bem arredondado aqui no meio. Então as narinas bem projetadas para fora, com um shape bem arredondado também, ó. Dele é um pouquinho mais fácil de resolver. Beleza, eu percebo também que o Ronaldinho tem uns cílios, parece meio grande assim, ó. Vou dar uma puxada nisso.
E essa parte aqui também ela é funda, no caso dele. Talvez por isso que o olho dele parece que fique tão saltado. Tá? Então escureci ali para também trazer essa sensação. Agora na questão da boca, eu percebo que o Ronaldinho, por ele ter o lábio bem projetado para fora, ele tem esse risquinho aqui em cima também, que é legal a gente tentar trazer. Principalmente a questão dessa arcada dentária dele, assim, que aparece bastante a gengiva, né? Então, jogar o começo do dente lá para baixo, isso vai dar vai dar um tchan. E aí, a questão também dessa curvatura, ele tem o Vzinho aqui, ó, é só pontinha e depois ele já faz a curva, né? Então, eu vou tentar marcar aqui, ó, como se fosse o pontinho inicial, certo? E aí ele faz uma curva bem aberta. Ok? E aí, lá no final, como eu tô subindo com a boca dele, eu vou ver se funciona trazer também o final meio que subindo assim com a boca dele, entendeu? Eu quero ver primeiro se vai funcionar, se vai trazer se vai deixar ele parecido, né? Então aqui eu vejo que ele tem essas massas aqui dos lábios superiores bem concentrados aqui, ó. Nessas regiões parece que tem uma bolsinha aqui, né? De massa aqui. Então essa parte aqui do meio eu vou deixar um pouquinho mais reta para valorizar bastante esses... Pera aí, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Para valorizar bastante esses shapes aqui, ó, mais arredondados aqui, ó. Então eu vou deixar tanto esse lado aqui, um pouco mais arredondado assim, quanto esse outro lado. Então deixando o centro ali um pouquinho mais fininho. Tá? Beleza. E aí agora é legal tentar achar exatamente onde que a gente vai deixar preenchido a parte do lábio inferior, sendo que eu quero jogar bastante a questão da gengiva dele para baixo. E também, como eu vejo que sobra bastante espaço aqui, então a gengiva dele, a arcada dentária dele é bem saltada, bem curvada para frente, tá? Então tem pessoas que têm arcada dentária, se você olhar de baixo para cima, um pouco mais abertas, né? E no caso dele, eu acredito que seja um pouquinho mais fechada e curvada, assim, ó, por isso que ele tem esse bocão, por isso que ele tem esses dentes mais projetados, tá? Beleza. Então, o que eu percebo com isso é que eu vou ter espaço de sobra ali na lateral. Com isso, então, eu vou tentar deixar bem centralizado a questão das gengivas dele. E aí, posicionar nesse curto espaço vários dentes, meio que espremendo eles. Só esses dois da frente que eu vou deixar um pouquinho mais largos, mas o restante ele até tem dentes bem pequenos aqui, é bem engraçado, né? Ele tem dentes, falam que é dente infantil, assim, quando o dente meio que não se desenvolve, e aí ele fica pequenininho. Então, se é pequenininho, eu vou tentar deixar bem pequenininho mesmo, ó. Esse lado também. De forma que toda a região da gengiva aqui fique bem sobressaltada, ó. Vou dar uma leve escurecida aqui. Então aqui nas laterais a gente sobra bastante espaço aqui, ó, para começar a trabalhar com o lábio inferior. E o lábio inferior dele ele é bem carnudo, então vou fazer o espaço de dentro aqui já meio que recortando essa região. Já me fazendo entender
qual que é a distorção aqui que eu criei com relação à gengiva dele. E aí eu consigo visualizar um pouco melhor até onde que eu vou com esse lábio. Ok, acho que dá para afinar um pouquinho aqui nas laterais. Ficou muito boca de palhaço, assim, eu vou deixar um pouquinho mais projetado a parte de cima lá para fora. E a parte de baixo um pouquinho mais reto, saindo mais reto aqui, ó. Como se realmente pesasse assim, ó. Ele vem, pesa, cai bastante. Daí uma coisa que com essa mudança, o que eu percebo é que o shape dele ficou muito arredondadão, tá? Principalmente essa parte aqui da bochecha. Ele tem, não a bochecha grossa, né? Aqui tá parecendo uma bochecha. Ele tem a questão da maçã do rosto. Então, talvez a maçã do rosto não vá ficar tão projetada para fora. Talvez ela fique um pouco mais arredondadinha para cá, mesmo que saltada, ó. Então, a maçã do rosto, ela vem antes da boca, né? E como ele não tem essa marcação bem definida aqui, ó, né? Então, simplesmente vai ser na questão da massa mesmo. Talvez aqui, ó, do jeito que eu posicionei essa massa do rosto, borracha. Talvez eu suba um pouco aqui, ó. Questão da própria boca dele. Para evidenciar esse sorriso. Aí eu desço da maçã do rosto. E daí replico aquele shape. Deixando o lábio dele para fora aqui, ó. Do shape do rosto. E depois trazendo o final do queixo dele ali embaixo, ó. Então ele tá indo ali por trás. Já consigo ver um pouquinho melhor ele aqui com essas mudanças. E aí tem até uma época que ele tava um pouquinho mais forte, assim. Aqui talvez seja essa época que ele tava no auge, né, jogando pelo Barça ali, não sei se é esse tempo, mas me parece ser. Então vou deixar esse pescoço um pouquinho mais grosso. Eu já completo aqui a questão de cabeça e tudo mais para finalizar. Vou para a parte da boca, então, do nosso amigo Duende Verde. E ele tem aqui, ó, o lábio bem fino e meio para dentro, assim, né? Parece que ele vem para dentro. Talvez por conta disso, ó, ele tem esse volume aqui que ele salta, daí ele volta, desce e aí salta de novo para a boca. Então ele faz isso aqui, ó. Ele salta, ele sobe um pouquinho. Opa, foi um pouquinho antes. Então ele faz esse movimento aqui, tá? Aí ele encontra essa região branca que fica um pouquinho antes do lábio, ó. Então deixa eu posicionar o lábio aqui bem triangular. E aí ele faz isso aqui, ó. Aí toda essa região aqui um pouquinho mais escura. Vai clareando. Mantendo aquela bordinha ali um pouco mais clara. E aí ele tem algumas imperfeições aqui, né? Algumas marcas,
na pele, principalmente aqui nessas regiões da boca aqui, ó, tem duas profundidades, parece duas marquinhas que me soam muito características. Então tudo que eu percebo, tudo que eu noto que parece ser diferente das outras pessoas, que parece algo que a pessoa adquiriu com o tempo, que é alguma característica dela mesmo, que é só dela, eu tento valorizar, eu tento trazer à tona, né? Então essas duas regiões aqui, ó, ele tem essas duas marquinhas que empurram, parece um pedaço da boca ali para dentro, e aí vem mais uma outra parte aqui, ó, mais um calombinho, tipo um gominho assim, né? Principalmente aqui, né? Aqui esse gominho ele já vai ali para baixo, ó. Então, diferente desse traço aqui, esse traço meio que acaba por aqui, mas muito marcado ali em cima, principalmente. Ele acaba por aqui, mas continuam outros traços aqui, ó, outras formas. Então, ele tem o rosto bem marcado. Talvez até deixar bem quinado, tirar essas curvas, deixar a coisa bem dura, bem reta, assim, ó. Para ele ter um aspecto um pouco mais assustador ainda. Outra coisa, então, aqui na questão do lábio dele, na parte de baixo, ele é bem largo, no sentido de acompanhar toda a extensão da boca, só que ele não tem quase volume, né? Ele tá ali para dentro da boca. Então, vou acompanhar aqui, fazer essa marcação bem suave, porque o principal aqui vai ser marcado mesmo através de marcação de luz e sombra, ó. Ele tem até umas entradinhas como se fossem aquelas bocas de velho, assim, ó. O centro aqui bem marcado, também bem escuro. Já tá com um aspecto mais parecido com ele, né? Aqui também, olha, ele tem essa parte bem projetada, ou seja, ele tem volume aqui, né? Esse volume ele sai ali para fora e aí ele faz uma curvinha que entra aqui e encontra o limite do queixo. Aqui nessa região, onde ele é bem marcado aqui em cima, deixa eu só tirar um pouquinho aqui desse... Limpar um pouquinho os traços aqui. Então, essa região ali em cima que ele é bem marcado, eu vou trazer uma espécie de triângulozinho ali, ó, para definir justamente essas entradas que ele tem aqui em cima das asinhas ali do nariz. Então, olha que legal, a gente já começa a ver mais mudanças, né? Mais peculiaridades com relação a um rosto e o outro.
E tudo começa com uma comparação bem direta, né? Depois, claro, a gente vai para algumas coisas um pouco mais minuciosas, alguns detalhes um pouco mais característicos de cada um, mas partindo de um lugar ali de comparação mesmo, direta dos rostos. Aqui essa olheira dele é bem escura, o que faz com que os olhos dele também fiquem bem escuros, porque é bem projetado para frente essa testa dele, né? Inclusive aqui, ó, dá para escurecer um pouco essa lateral para que essa região aqui fique mais marcada. Ah, uma coisa que eu não fiz, né? Na questão do Ronaldinho Gaúcho, ele não tem nenhuma marca de expressão. Já o nosso amigo Duende Verde, ele tem várias aqui. E ele até tem umas marcas de expressão meio tortas, né? Tem uma bem torta ali, principal. Deixa eu limpar um pouquinho, fazer um pouco mais preciso isso, para não ficar uma bagunça. É muito interessante, olha. Ele tem... Nossa, é bem torto, né? Depois lá em cima ele meio que se ajeita de novo. Mas nesses casos, dessas testas assim bem marcadas, é legal brincar um pouco e trazer mais assim, ó. Inventar os traços mesmo, tá? Brincar com essa situação dele ter muitas marcas de expressão, né? Até essa paradinha mesmo aqui, ó. Essa dobra que tem aqui, daria até para fazer uma coisa bem protuberante, assim, né? A saída do nariz dele tá aqui, essa dobra tá aqui até com luz e sombra, assim, ó. Com volume, daria para fazer até uma parada assim. E aqui daí sai a sobrancelha. Então escurecer essa região aqui também, dos olhos. Essas olheiras dele. Aqui a lateral, valorizar um pouquinho mais o aspecto mais geométrico. Aqui eu vou jogar uma sombra projetada também, assim como na foto. Vou salientar um pouquinho essa curva. Uma coisa que está acontecendo muito legal com ele é que ele está recebendo um brilho ali de baixo nos olhos dele e causa uma estranheza também, né? Geralmente a gente vê o brilho dos olhos um pouco mais na região de cima.
Então vou dar uma escurecida no olho dele aqui. Eu vou pintar mesmo com branco ali por cima. Daria até para trabalhar o conceito dele ser todo quadradão. E, por exemplo, nos olhos dele, fazer algo todo geométrico assim, né? Aqui, na verdade, daí o olho dele, ele estaria mais aqui, né? Mas deu pra sacar. Então, vou pegar aqui a cor branca. Jogar essa luz vindo de baixo. Causando esse lance meio esquisito. E a ideia, então, pensando assim, de uma forma mais geral, né, enquanto vou terminando aqui esse desenho, é que você, então, escolha uma foto, principalmente quando você vai fazer aquela pessoa que é difícil de você entender o que se deve exagerar nela, né? Às vezes tem uma pessoa ali que, por algum motivo, trava a nossa percepção, seja por ser... ter aspecto muito equilibrado, assim, né? Não ter nem o olho muito afastado, nem muito próximo, nem o nariz muito grande, nem muito pequeno. Então, aquelas pessoas que parecem ser um pouco mais proporcionais. Geralmente, essas pessoas fazem com que a gente demore para entender o que pode ser exagerado, o que a gente pode brincar dentro da aparência dela, certo? Então, quando você encontrar esse tipo de pessoa, faça esse exercício de você pegar uma outra foto de uma outra pessoa completamente diferente a essa que você está tentando fazer, mas de preferência na mesma pose e na mesma expressão, né, se possível, porque assim você vai conseguir comparar diretamente quais são os aspectos que cada uma dessas pessoas tem de diferente. E aí, mesmo para aquela pessoa que parece ser tudo muito equilibrado, você vai acabar vendo, vai ficar escancarado ali para você que ela tem pontos que na verdade não são assim tão equilibrados assim, porque a partir do momento que você compara com outra pessoa, isso fica mais visível, mais fácil de você entender, tá? Então, esse exercício, você pode até fazer agora, né, junto com um vídeo, assim, aplicar junto comigo, né, pode fazer as fotos que eu te mandei também aqui, enfim, do Ronaldinho e do Duende Verde, para você experimentar. Você pode fazer com outras pessoas também, mas é um recurso, na verdade, que você pode usar, tá? Eu peço para que você realmente faça agora, mas você tenha isso em mente. Ele pode ser um recurso para você usar quando você tiver dificuldade em caricaturar uma pessoa específica, beleza? Agora, a partir de agora, eu estou mais, assim, aumentando os contrastes, melhorando um pouco a questão de volume, né? Então, nas partes onde eu sinto que tem que estar um pouquinho mais profundo, um pouquinho com menos contato da luz, eu estou escurecendo, eu não estou escurecendo extremamente, né, as partes mais escuras, não estou deixando tão escuras assim, estou deixando um pouco mais suave, mas ainda assim estou procurando escurecer algumas partes que eu sinto que tem que ter um pouquinho mais de volume. Para finalizar também essa ideia desse exercício, uma coisa que você pode fazer também para praticar, né? Uma coisa que você pode fazer assim para você experimentar isso e levar essa experiência para o ao vivo, né? É você convidar alguém que você conheça, assim, tipo, pessoas ao seu redor, seja uma esposa, um filho, uma filha, sei lá, pessoas que estão próximas a você, e pede para elas sentarem na sua frente, pede para duas pessoas sentarem na tua frente, e aí você joga esse princípio da comparação para fazer no ao vivo também, porque isso acontece também no ao vivo. Muitas vezes alguém senta ali na nossa frente e você não necessariamente consegue identificar assim de cara
quais são as características a serem exageradas naquela pessoa. Mas a partir do momento que sentam duas pessoas, a menos que sejam gêmeos idênticos, né? Mas se sentam duas pessoas na tua frente, fica muito mais fácil de você ver, né, os pontos de diferença. E assim, sempre é importante frisar, esses pontos de diferença você vai sentar e rolar em cima, tá? Então, se é uma questão ali do olho de um ser um pouco maior do que o olho do outro, cara, esse olho do que é maior aumenta um monte e o olho do que é menor diminui um monte, tá? Se você sente que a pessoa tem a testa um pouco mais projetada para frente, então taca de pau nessa testa aí, tá? A ideia é justamente essa, salientar os pontos de diferença e aumentar esses pontos de diferença, beleza? Até me perguntam, né, na questão da caricatura ao vivo, se na caricatura ao vivo você tem como fazer isso, sendo que às vezes é uma pessoa só que senta ali na tua frente, né? Então, duas coisas que eu sinto que dá para fazer para você usar a comparação. A primeira é você comparar a pessoa que sentou na sua frente agora com a pessoa que acabou de sair, tá? Então, sei lá, saiu uma mulher mais gordinha, mais velha, com o nariz batatinha e o olho bem fechado. Acabou de sair ela, entrou um rapaz com o olho um pouco mais aberto, nariz mais comprido. Mesmo que ele tenha aparência mais comum, você vai identificar que ele é diferente da senhora que veio antes dele. Então você vai salientar esses pontos de diferença, tá? E se às vezes você não lembra direito as características de quem veio, ou se a pessoa que sentou na sua frente está rodeada de outras pessoas, aí você vai usar o rosto das outras pessoas para você ver o que é diferente no rosto da pessoa que está sentada na tua frente, tá? Então, a mesma coisa que eu propus ali de você chamar parentes, amigos e tudo mais para sentarem na sua frente agora e fazer esse teste, né, de caricaturar ao vivo ali elas e prestar atenção nessas comparações, nesses contrastes que um rosto tem do outro, tá? Então esse exercício também de fazer ao vivo é justamente para que quando você estiver num evento você consiga aplicar essa técnica, né, de comparação na caricatura ao vivo, beleza? Aqui então, tô mais realmente dando uma finalizada, uma coisa um pouco mais valorizando esses detalhes que fazem com que ele fique mais parecido, né? Também daqui a pouquinho eu vou dar uma valorizada ali na finalização do Ronaldinho Gaúcho, né? Que ainda falta algumas coisas ali, tá só a base basicamente criada ali, mas ainda faltam alguns detalhes. Mas vou fazer de uma forma um pouquinho mais rápida a do Ronaldinho Gaúcho. Como o Duende Verde ele tem muitos detalhezinhos, eu queria brincar um pouco aqui com esses detalhes e ver que é legal que a cada detalhe novo, a cada ruguinha, a cada imperfeição na pele que eu coloco nele, parece que ele vai ficando cada vez mais parecido, assim. Não sei se você tem essa percepção também, mas eu sinto isso. Então, estou explorando aqui para ver até onde que dá para chegar com essa caricatura. Uma coisa que também é ainda uma exploração nova para mim é a questão de fazer essas caricaturas com uma pegada mais realista, como se fosse um grafite, né? Com luz e sombra, enfim, com achuras e tudo mais. No iPad, né? Eu estou muito acostumado a desenhar com tablet ou com o Wacom, né, de display, assim. E o iPad, ele é um pouquinho diferente, assim, né? Então ainda eu sinto que eu ainda tô me adaptando a isso, né? Sinto que eu ainda tô sentindo a pressão. A pressão ainda não foi uma coisa assim que eu me adaptei 100%. Por isso que eu digo para você, se você quer investir em um equipamento novo, alguma coisa assim, é muito importante que você invista, claro, para melhorar, né? Para você ter ferramentas mais
otimizados para trabalhar, mas pratique muito. Quando você for investir numa coisa nova, mesmo que você não tenha uma tablet ainda, compre uma tablet e aí comece a explorar muito essa ferramenta nova, tá? Porque no momento que vier uma encomenda, no momento que você for fazer um evento, alguma coisa, você for usar essa ferramenta, é ideal que você esteja 100% habituado com ela, ou enfim, de uma forma que você se sinta à vontade para trabalhar nela, né? As primeiras caricaturas que eu fiz usando o iPad, mesmo sendo uma ferramenta sensacional para você desenhar, as primeiras artes que eu fiz usando o iPad, eu demorei bastante, porque foi uma questão realmente de ter que me adaptar. Isso que as primeiras artes mesmo foram uns cartoons bem simples, né, que eu estava fazendo para uma outra empresa, e as primeiras caricaturas mesmo mais assim, com mais textura, com mais volumetria, com luz e sombra, com mistura de cores e tudo mais, eu me bati bastante, né? Consegui resultados muito bons porque eu já sabia o caminho, mas aqui, nessa ferramenta nova, foi uma redescoberta. Então, mesmo não sendo digital, né, se for um material ali físico, tipo uma aquarela, um giz pastel, alguma coisa que você adquiriu novo ou que você tem e quer começar a usar, então é essencial que você comece a fazer vários testes, pequenos testes, algumas mais elaboradas, tentando fazer uma arte final, enfim, mais bem trabalhada, né? E outros testes um pouco mais sorrateiros ali, um pouco mais rápidos, com poucos detalhes, mas para testar a questão da textura sobre o papel ou sobre a tela, testar a mistura de cores, como que funciona a sobreposição de cores, como que isso funciona nesse novo material, tá? Como que é a pegada, né, desse novo material. Por exemplo, giz, quando eu vou trabalhar com giz, eu não seguro assim como eu seguro uma caneta, né? E a minha forma de segurar uma caneta já é uma coisa bem diferente, né? Mas é a forma que eu escrevo, enfim, isso não tem nem o que falar. Mas a forma que eu seguro o giz, por exemplo, é como se eu fosse fazer um desenho de observação, onde eu seguro ele mais de lado, tá? Então, tudo isso é questão de você experimentar, questão de você testar, questão de você colocar em prática, né? Não adianta você pegar uma encomenda de caricatura em aquarela, por exemplo, e você nunca fez aquarela ainda, tá? Enfim, você pode até tentar, você pode até começar, mas pode ter certeza que essa primeira encomenda, se você for fazer já para vender, vai sair muito abaixo do que poderia ter saído se você praticasse antes e praticasse bastante e tivesse bastante inteirado daquela nova técnica que você está usando, tá? Então é super, super importante que você se habitue com o material que você está usando, que você entenda muito bem as nuances dela, né? Como tirar o melhor proveito dela mesmo, para que você não sofra depois que for fazer uma arte final um pouco mais elaborada com essa adaptação nova que você tem que fazer, tá? Aqui então eu estou finalizando o Ronaldinho Gaúcho, né? Então a cabeça dele, como ele tem bastante testa esse formato a testa é um pouco mais puxado para um quadradinho assim, mas com a borda ali de cima bem arredondada, a entrada da cabeça bem arredondada. E o cabelo, ele tá bem arredondado, né? Fazendo esse contorno da cabeça. Então eu resolvi deixar o cabelo bem pequeno mesmo, tá? Sem muito volume, para dar mais atenção para a testa mesmo, né? E enfim, não chamar muita atenção porque o cabelo ali tá amarrado e tá para trás. Então a minha ideia aqui não foi chamar tanta atenção para a cabeça, para o cabelo, né? E sim para outros elementos do rosto. Aqui só limpando um pouquinho o traço, então. Eu vou dar uma trabalhadinha nesses cantinhos aqui para deixar um pouco mais escuro, melhorar um pouco essa divisória, né, entre o fundo da boca e gengiva e lábios. Também dar uma polida um pouco melhor no nariz aqui. Mas não vou assim mega finalizar essa caricatura, só vou dar um trato aqui mesmo, só para finalizar a aula com uma arte um pouquinho mais
bem trabalhada, tá? Aqui eu sinto que essas bolsinhas de olho ali, né? É bom dar uma trabalhada aqui nessas maçãs do rosto também. Só aumentar um pouquinho esses contrastes de sombra. Mesmo falando, né, da questão, claro, dessa adaptação com a ferramenta, eu tenho gostado bastante, né, de esboçar por aqui, assim, principalmente com esses materiais que simulam algo que eu já conheça muito bem, que é um lápis de grafite, por exemplo. Também estou experimentando fazer umas pinturas com uma textura de pintura em tela, outras pinturas com uma textura de giz pastel. Isso tudo tá no Fresco, Adobe Fresco, tá? Então é um programa da Adobe que eu tenho aqui e que já tem alguns presets, né? Alguns brushes que já tem umas texturinhas legais assim para trabalhar. Mas tem muitas pessoas que na verdade trabalham mais com o Procreate do que com o Fresco, né? E o Procreate, pelo que eu vi, até é um pouquinho mais avançado, um pouco mais completo, tá? Como eu comecei já pelo Adobe, eu demorei para adquirir o Procreate, então eu me sinto ainda mais em casa com o Adobe do que com esse Adobe Fresco do que com o Procreate, tá? Então, mas também são duas ferramentas muito boas para quem quiser experimentar, quem for trabalhar no digital com o iPad. Aqui só limpando um pouquinho também. O traço estava ainda muito sujo. É legal que às vezes eu uso a borracha justamente para esculpir, saca? Às vezes, então o desenho tá todo meio bagunçado assim, principalmente os limites, né? Porque às vezes eu vou riscando tanto para encontrar o desenho dentro da folha, dentro da tela ali. Então, às vezes eu vou riscando tanto que fica meio bagunçado, assim. É a minha forma de trabalhar também, né? E aí a borracha, ela vem como uma ferramenta de polir mesmo, assim, né? De esculpir aquilo e definir o traço ideal, tá? Mas isso é quando eu tenho tempo, né, também. Quando eu tô aqui no digital. No papel fica um pouquinho mais difícil trabalhar isso porque o papel acaba manchando bastante, né? A borracha nem sempre apaga tudo que tá no papel. Então, no papel, eu geralmente trabalho com traços um pouco mais suaves, no início principalmente, tá? Então, quando eu vou fazer o esboço inicial, são traços muito suaves mesmo, muito sutis. Quando eu estou gravando aqui para vocês, geralmente eu deixo o traço um pouquinho mais pesado do que eu faria normalmente, mais para aparecer na câmera. Mas quando eu vou fazer sem a gravação, sem nada, eu geralmente trabalho com traços muito suaves de início, para depois, que daí eu posso fazer uma bagunça com esses traços, e aí depois quando eu for definindo com traços mais pesados, essa bagunça quase não apareça e até acaba dando um charme. Eu gosto às vezes de deixar esses esboços iniciais, se eles estão mais fraquinhos, deixar na caricatura, deixar ali no fundo. Se ela não estiver interferindo muito na percepção de formato, na percepção de algum elemento, né, ou cruzando o olho, alguma coisa assim, se não estiver atrapalhando muito, eu acabo deixando, e eu acho que gera um certo tipo de tempero para a arte, né? Fica aquela coisa que você vê o esboço por trás. Pelo menos eu gosto assim, eu acho charmoso, né? Nem sempre eu deixo, mas muitas vezes eu acabo deixando de propósito porque eu acho legal esse lance de ter o esboço ali por trás. Fechou então? Aqui está então a comparação que eu fiz através da caricatura do Ronaldinho Gaúcho e do Duende Verde. Agora é a sua vez.